A polícia mata menino de 10 anos que dirigia carro roubado em São Paulo. Família contesta a versão de que o menor atirou no policial e Corregedoria acompanha o caso. O filho, ele não tem arma, ele não sabe atirar, ele é uma criança. Uma noite de guerra em Cidade de Deus, no Rio. Bandidos atacam a polícia depois do assassinato da sobrinha de um traficante. Alunas acusam a Universidade de São Paulo de desencorajar denúncias de estupro. Elas fazem a menina pensar na retaliação que ela vai sofrer do agressor. O presidente interino nomeia investigada por desvio de dinheiro para a Secretaria das Mulheres. Presidente do Congresso critica a redução de prazo para a defesa de Dilma Rousseff na comissão do impeachment. Chuva causa mortes na Europa. O Rio Sena, em Paris, tem a maior cheia em mais de 30 anos. Investigação diz que ex-presidente da FIFA usou a entidade para ficar rico. Um bate-bola de Neymar com o cantor pop Justin Bieber. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Policiais mataram um menino de 10 anos durante uma perseguição em São Paulo. Ele e um amigo de 11 anos furtaram um carro e saíram em fuga pelas ruas de um bairro nobre da cidade. O ouvidor da Polícia Militar de São Paulo, Júlio César Neves, pediu que o Ministério Público também acompanhe as investigações. Segundo ele, abre aspas, é praticamente impossível uma criança de 10 anos dirigir e atirar ao mesmo tempo, fecha aspas. A repórter Thaís Nunes tem mais informações ao vivo sobre esse caso. Boa noite, Thaís. Enterrado hoje o corpo da sobrinha de um dos traficantes mais perigosos da zona oeste do Rio de Janeiro. A morte dela transformou a Cidade de Deus numa zona de guerra. Um pedreiro foi atingido por uma bala perdida e está internado. Foi solto agora há pouco o jogador de futebol Lucas Perdomo, que havia sido preso por participação no estupro de uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. Alunas da USP acusam a própria universidade de desencorajá-las a denunciar casos de estupro. Isso pode explicar o baixo número de boletins de ocorrência sobre crimes desse tipo na região da universidade. Simone Queiroz. Mistério em Porto Alegre. A polícia ainda não sabe o que aconteceu na casa em que 5 pessoas da mesma família foram encontradas mortas na manhã de ontem. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, terá que devolver 17 bilhões de reais aos cofres públicos como ressarcimento pelos desvios da empresa. Na delação premiada, Cerveró afirma que as irregularidades na Petrobras começaram no governo Fernando Henrique Cardoso e que Dilma Rousseff sabia de detalhes do contrato que causou um prejuízo milionário. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que as informações de Cerveró não têm qualquer fundamento, que jamais interferiu em aquisições na Petrobras e que o filho dele, Paulo Henrique, nunca foi ligado à empresa PRS nem manteve relações comerciais com a Petrobras. Fernando Collor de Mello disse repudiar a delação de Cerveró e chamou as informações sobre ele de inverídicas. O ex-ministro Pedro Paulo Leone Ramos disse que não comenta a delação premiada e que irá apresentar sua defesa quando solicitado. O ex-presidente da Petrobras, Felipe Rasto, não foi localizado para comentar o assunto. A construtora UTC informou que não comenta investigações em andamento. Os senadores Renan Calheiros e Jade Barbalho negaram as acusações. A presidente afastada Dilma Rousseff negou as acusações de Cerveró. Disse que o Conselho de Administração da Petrobras, do qual ela fez parte, não teve conhecimento das cláusulas mencionadas na delação. E chamou de descabidas e mentirosas as afirmações de que negociou com Collor as diretorias da BR Distribuidora. Veja em instantes, começa a maior feira de imóveis do país. Menino é resgatado depois de 6 dias perdido em floresta no Japão. Divulgada a seleção de refugiados que vai competir sob bandeira olímpica nos Jogos do Rio. O astro Justin Bieber mostra habilidade com a bola ao lado de Neymar. Não perca, é já já.
A entrevista exclusiva ao SBT do presidente interino Michel Temer foi um dos principais assuntos nos principais jornais e agências de notícias do país. No Congresso Nacional também houve reação dos parlamentares. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Primeiramente, Kennedy, parabéns, pela entrevista ontem. Você ouviu Michel Temer, o presidente Michel Temer, antes do afastamento de Dilma Rousseff e conversou novamente com ele ontem. Kennedy, você notou alguma diferença em Michel Temer? Obrigada, Kennedy. Nomeada hoje para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a ex-deputada Fátima Pelais, do PMDB, assume o cargo sob suspeita de desvio de dinheiro. Em Porto Alegre, onde participou hoje de um ato contra o impeachment, Dilma Rousseff voltou a criticar o governo Temer. A Casa Civil da Presidência da República determinou que Dilma Rousseff só pode usar os aviões da Força Aérea Brasileira para viagens entre Brasília e Porto Alegre. O roteiro programado pela presidente afastada para se defender do impeachment incluía viagens ao Sudeste, Nordeste e Norte do país. O ex-ministro José Eduardo Cardoso disse que a medida tem a intenção de impedir que Dilma se locomova. A assessoria da Casa Civil não explicou o motivo da decisão. O auditor fiscal e ex-chefe de fiscalização da Receita, Marcelo Fitti, e a mulher dele foram presos preventivamente hoje pela Polícia Federal por corrupção ativa e passiva. A operação denominada Esfinge investiga um grupo suspeito de fraudes em contratos que movimentaram nos últimos 6 anos mais de 6 bilhões de reais, incluindo uma licitação da Casa da Moeda. Veja a seguir os gols do Campeonato Brasileiro. Neymar e Justin Bieber batem bola no quintal e vídeo bomba na internet. As oportunidades da maior feira de imóveis do país. Os atletas refugiados que vão disputar os Jogos do Rio representando a bandeira olímpica. Você vai ver já já. Carros de luxo e até um helicóptero foram apreendidos numa operação contra roubo de cargas no Paraná. 9 pessoas estão presas. O Feirão da Caixa começou hoje em São Paulo com uma oferta de imóveis menor em relação a outros anos. Mas isso não atrapalha a criatividade das construtoras. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, autorizou hoje um reajuste de mais de 13% para os planos de saúde individuais e familiares. O índice é válido para planos contratados desde janeiro de 1999. O aumento deve atingir 8 milhões e 300 mil conveniados. Mais de 100 corpos de refugiados foram encontrados na costa da Líbia, na África. São vítimas da travessia para tentar chegar à Europa. Pelo menos 11 pessoas morreram por causa da chuva que atinge a Europa. A situação é mais grave na Alemanha e na França. O rio Sena, que corta Paris, transbordou. O mês de São João já começou e com ele as tradicionais e deliciosas festas juninas, né, Raquel? É isso mesmo, Nascimento. E lá em Salvador, a TV Aratu, que é afiliada do SBT na Bahia, transmite a partir de hoje o Arraiá do Galinho. Quem está lá no Parque de Exposições é a repórter Carla Araújo. Esse arraiá baiano promete ser muito animado, né, Carla? Boa noite. Obrigado. Agora o esporte. Palmeiras e Flamengo venceram e vão se enfrentar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. De férias nos Estados Unidos, o craque Neymar bateu uma bolinha com o cantor pop Justin Bieber. Uma investigação interna da FIFA revelou que o ex-presidente Joseph Blatter usou a Federação de Futebol para enriquecimento pessoal. O Comitê Olímpico Internacional divulgou a lista dos atletas que vão formar a delegação de refugiados da Olimpíada do Rio. 2 judocas congoleses que treinam no Rio foram chamados para a seleção do COI. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.